A gente vai continuar de olho nessas movimentações, mas tem um outro assunto para a gente discutir aqui. Javier Milei completa nesta terça-feira seu primeiro ano à frente da presidência da Argentina. Marcado por intensas transformações econômicas e sociais, o período trouxe resultados significativos, especialmente no controle da inflação, na recuperação da balança comercial e no ajuste das contas públicas. Apesar dos desafios sociais, Milei ainda conseguiu manter uma aprovação sólida entre a população, o que tem reforçado a sua posição como líder de uma política econômica liberal sem precedentes no país. Ao assumir o governo argentino, o liberal herdou uma economia devastada, com a inflação que alcançava 211% ao ano e uma pobreza que atingia 40% da população. Embora a inflação anual esteja em torno de 190%, a confiança no mercado aumentou, com expectativas inflacionárias mais estáveis. Você, Cristiano Beraldo, o balanço, um ano de gestão de Javier Milei e mudanças substanciais, né, Beraldo? Pois é, olha, são mudanças essenciais. A Argentina estava num momento terrível, resultado de anos e anos de uma administração completamente populista, irresponsável, que colocou a população naquela falsa imaginação, naquela falsa esperança de que o governo ia cuidar da vida delas e que o governo era a mão necessária para que elas tivessem o que comer. Isso é mentira. Como é mentira em qualquer outro país administrado por forças de esquerda que vão colocando o Estado como se fosse pai e mãe de alguém. O Estado não é pai e mãe de ninguém. As pessoas têm que ter autonomia e liberdade para entenderem que elas são donas do seu destino e colherão aquilo que plantarem. Esse processo que está acontecendo na Argentina mostra o que precisaremos que aconteça no Brasil, para a gente sair nessa dinâmica onde se comemora o aumento de pessoas precisando de auxílio do governo e ficam aí criticando a polícia e criticando aqueles que querem diminuir o tamanho do Estado e colocar as coisas na dimensão necessária que elas precisam ter, da relação entre o público e o privado. Então, Caniato, o que a gente está olhando ali na Argentina, na minha opinião, é o que veremos acontecer no Brasil, de forma mais traumática. Mas se não formos por esse caminho, seremos um país cada vez menos competitivo e pior, com uma população que vai sofrer cada vez mais e não perceberá o seu sofrimento porque será meticulosamente programada para se permanecer na ignorância. Um ano de Javier Milei na Argentina. Você, Dávila, apesar de alguns feitos, a gente observa alguns veículos de comunicação que continuam batendo em Javier Milei, falando no aumento da pobreza. Isso acontece na Argentina, mas também acontece aqui no Brasil, né? Mas o que precisa olhar é para o outro indicador. Qual é a aprovação de Javier Milei? Vejam só, um governo que provocou uma das maiores recessões da história da Argentina, um ajuste fiscal duríssimo, continua popular. Mas como explicar um fenômeno desse? Explica-se um fenômeno desse porque a Argentina foi destruída pelo peronismo e o povo sabe disso. O maior resultado disso era uma das maiores inflações do mundo. Javier Milei, chamado carinhosamente El Loco, precisava praticamente de uma dose de loucura para derrubar a inflação de 25,5% em dezembro de 2023 para 2,7%. Saiu de um déficit de quase 2% do PIB para um superávit de 1,5%. E as reservas internacionais do país saltaram de 21 bilhões de dólares para 31,6 bilhões de dólares. E a taxa de juros caiu de 100% em dezembro de 23 para 32% neste mês. Isso mostra que um governo que tem coragem, fazer o ajuste fiscal, combater a inflação, mesmo que essa recessão traga um aumento momentâneo da pobreza, as pessoas entendem que isso é muito melhor do que o peronismo, que só entregava miséria com inflação e corrupção. Agora, Mota, Javier Milei não mentiu, né? Cumpriu o que prometeu durante a campanha. Tá dando certo? Claro que está. A Argentina estava no caminho do abismo. Você imagina um sujeito que está num carro de luxo,
com uma mulher bonita do lado, uma garrafa de uísque na mão, em alta velocidade, dirigindo rumo ao abismo. Enquanto ele não chega no abismo, a vida dele está maravilhosa. Aí alguém chega e fala: para, desce do carro, larga a bebida, vai a pé. A vida dele piorou. Ele estava num carro de luxo em alta velocidade, mas agora ele não está mais indo em direção ao abismo. Eu perguntei ao ex-ministro Maílson da Nóbrega ontem no Direto ao Ponto sobre a Argentina. Ele disse que há um escritor famoso que diz que os países se dividem em 4 tipos: os países ricos, os países pobres, o Japão e a Argentina. O Japão, porque era pobre, ficou rico, ninguém sabe muito bem por quê. A Argentina, porque era rica e ficou pobre, também ninguém sabe muito bem por quê. Eu perguntei ao Maílson se a Argentina poderia servir de modelo para os outros países. Ele respondeu: depende da paciência do povo argentino. Agora, a Argentina tem algo a favor dela. A Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo. A maioria das pessoas não se lembra disso, mas a Argentina chegou a ter uma renda maior do que a da França. E aí surgiu um maluco chamado Juan Domingo Perón e levou a Argentina para o abismo. O ex-ministro Maílson da Nóbrega contou uma história sobre o Perón. Perón estava na Europa se preparando para retornar para a Argentina e um jornalista perguntou para ele como era a cena política da Argentina. E aí o Perón respondeu: a Argentina está dividida entre conservadores, radicais e liberais. E os peronistas? Perguntou o jornalista. E Perón respondeu: peronistas somos todos.